Paciente com cirrose hepática que desenvolve uma insuficiência renal aguda. Qual que é a nossa principal hipótese diagnóstica? Não é a única hipótese diagnóstica, mas qual que é a principal, principalmente para provas de residência médica? O que é mais comum que seja cobrado em prova de residência médica? Paciente com cirrose que desenvolve uma lesão renal aguda. Sem dúvida nenhuma é a síndrome hepatorrenal. Você conhece a síndrome hepatorrenal? É uma doença clínica causada por alterações hemodinâmicas do paciente. O que significa isso? O paciente com cirrose hepática, naturalmente, ele tem uma vasodilatação do território esplânico. Então, ele tem uma vasodilatação do território esplânico. Isso é comum a praticamente todo paciente com cirrose hepática. Porém, à medida que a insuficiência hepática vai avançando, então, à medida que esse paciente vai perdendo a função do fígado, esse paciente pode ter uma complicação grave hemodinâmica. Além da vasodilatação esplânica, que só vai se acentuando, esse paciente pode ter também uma vasoconstrição, exatamente o oposto, só que no território renal. Então, o paciente está superdilatado no território esplânico e tem uma vasoconstrição grave e uma má perfusão renal. Isso só acontece com pacientes ou acontece com muito mais frequência em pacientes com cirrose hepática avançada. Então, paciente com classificação Child C, classificação Child B, são os pacientes que têm o maior risco de desenvolver a síndrome hepatorrenal. E para quem prestou muita atenção na fisiopatologia, vocês já puderam entender que o problema da síndrome hepatorrenal é uma má perfusão, é uma dificuldade do sangue chegar aos rins. Então, exatamente o quadro da insuficiência renal causada pela síndrome hepatorrenal é uma insuficiência pré-renal. Então, isso é muito importante você entender a fisiopatologia para entender também como a gente chega ao diagnóstico. A gente vai chegar ao diagnóstico de uma síndrome hepatorrenal em um paciente com cirrose hepática, então paciente com insuficiência hepática, que desenvolve uma insuficiência renal aguda inexplicada. Então o paciente não tem proteinúria, o sedimento, o EAS, aquela urina tipo 1, é normal e o paciente já está hidratado. Então, se juntar esses três fatores, você já tem certeza que é a síndrome hepatorrenal.